Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo... Êxodo 45, mudei, filho, tá vendo? Mudei o tema. Você me pede tema, mudei. Êxodo 45, o horário não dá para pegar o texto. Vamos mudar. Êxodo 45, Êxodo do capítulo 45, verso 1. Aleluia, 45, verso 1. Quantos aqui são gratos a Deus? Eu disse Gênesis 45. Não. Vocês querem dizer que está todo mundo certo e eu errado? Ok, tá bom, sorry. Gênesis 45. Mas você só sabia que não tinha porque você abriu e procurou, não foi? Fala a verdade. Procurou. Fala a verdade. Você não sabia assim com a Bíblia aberta, pastor, não existe 45. Não, você acha? Quem procurou? Fala a verdade. Procurou. Fala a verdade. Fala, pastor, eu vou chegar lá, eu estou fazendo Rise, eu vou chegar lá, vai chegar um dia que o senhor vai falar, eu vou falar, não tem. Não tem, pastor. O senhor volta para a escola porque não tem. Gênesis 45, a partir do verso 1. Aleluia, glória a Deus. Quantos creem que Deus já está abrindo as portas na sua vida? Diz amém. Aleluia. A partir do verso 1, a palavra diz assim, vou ler do 1 ao 7. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, chamou: faz sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a todos os seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhes puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim, não temerais, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Amém? Quantos são gratos a Deus pela provisão e pela proteção de Deus na sua vida? Isso é o que nós oramos. É comum, nós temos visto a mão de Deus, tanto nos livrando quanto suprindo as nossas vidas aqui neste país. Amém? Deus é fiel, sim ou não? E esse é um dos principais alvos, né, pastor? Principais alvos: oração, proteção. Você pode orar, pode observar na mesa, no jantar, na hora do lanche: Deus, obrigado pela proteção, obrigado pelo livramento, obrigado pelo suprimento. Mas nessa noite eu gostaria de incentivar você a colocar um alvo a mais na sua cartela, para que você pudesse estar orando esse ano. Você pudesse estar orando pela sua vida, pessoal, seu ministério, seu chamado. Eu queria que você pudesse estar orando para Deus pudesse posicionar você. Deus já tem te guardado, Deus já tem suprido, mas eu queria que você pudesse orar: Deus, posiciona a minha vida no centro da tua vontade. Irmão, não há nada melhor do que andar no centro da vontade de Deus. Aliás, alguém já disse que é o lugar mais seguro no mundo. Não importa onde Deus te colocar, desde que seja o centro da vontade de Deus, ali você vai ter não somente a proteção, como também o suprimento. Então eu queria que você estivesse orando a Deus: Deus, posiciona a minha vida, ajuda-me a posicionar no centro da tua vontade. E posicionar algo extremamente importante, querido. É algo extremamente importante. Nós precisamos entender o poder do posicionamento. Fala comigo: posicionamento. Porque você pode ser favorecido por Deus com um dom. Você pode ser favorecido por Deus com um dom de tocar piano.
Mas se você não estiver posicionado no lugar certo, principalmente no piano, o reino não será beneficiado. Nós não seremos beneficiados. Ainda que você pode dizer, eu tenho um dom de tocar piano, mas se você não posicionar lugar para tocar o piano, o reino não será beneficiado. A igreja, a casa não será beneficiada. Logo você não vai poder praticar o dom, o chamado, o propósito de Deus. Quantos creem que Deus tem um chamado para você? Diz amém. Deus tem um chamado para nós. Nós falamos de um reino, nós vivemos de um reino. É um reino. A igreja, ela não é o reino de Deus, o reino, ela é parte do reino. A igreja é parte do reino de Deus. O reino é imenso, é extraordinário, é algo imenso. É imensurável o reino de Deus. De forma que nesse reino, o rei tem nos dado dons, talentos, para quê? Em prol do seu reino, em prol da sua casa, em prol da sua obra, em prol da sua igreja, em prol do seu povo, em prol da tua família. Mas nós precisamos estar posicionado. Fala comigo, posicionado. Não é que você precisa estar orando a Deus pelo favor de Deus. Você já tem esse favor. Quantos têm o favor de Deus na sua vida? Quantos têm a graça de Deus na sua vida? Mas o foco de Deus está em posicionar você. E em 2024, eu creio, nós cremos, é o que a igreja ora, é o que o pastor tem profetizado. Deus vai posicionar pessoas no lugar estratégico, em lugares estratégicos, em posições estratégicas nessa nação, em lugares onde você não somente será beneficiado, mas vai beneficiar outras pessoas. Crê nisso? Diz amém. Fala, eu creio. Quando eu digo posicionar, queridos, eu não estou falando sobre título, porque essa geração ela tem confundido título com posição, e é totalmente diferente título de posição. Você pode ter o título, mas se você não está posicionado, de nada vale. No final, é iris ou iris. Se você não estiver na posição certa, o título de nada adianta. Mas se você estiver na posição certa, você não precisa de título, você não precisa de reconhecimento, você só precisa da graça, do poder, do dom, do favor de Deus, para que você possa ser efetivo no lugar que Deus te colocou. Fala para o seu irmão, fala, chega, esse ano eu vou mover. Olha para ele, fala assim, veja eu crescer diante dos seus olhos. Olha para ele, fala, veja eu crescer diante dos seus olhos. Amém? Instagram não vai ter mais meu tempo. Eu vou buscar a palavra de Deus. Queridos, não haverá mudança se nós não praticarmos. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não haverá mudança se nós não ouvirmos e praticarmos a palavra, a mensagem. Nós temos que dar um basta de ouvir a mensagem apenas na igreja, apenas no culto quando nós vemos. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Tem pessoas que falam assim, pastor, como que faz para decorar e guardar a palavra? Eu entro, eu recebo ali e depois acabou. Ela tem que fazer parte da sua vida. Você não vai conseguir reter tudo que nós ministramos, mas parte você tem que reter e praticar. O pastor falou sobre isso, está sendo ministrado sobre isso, isso vai fazer parte. Essa parte aqui eu entendi, eu recebi, eu vou praticar. Isso é sabedoria. Sabedoria é quando nós praticamos. Você pode ter o conhecimento. Você pode ter o conhecimento, mas só se torna sabedoria quando você praticar, pôr em prática aquilo que Deus tem dado a você. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, pois há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem a cabeça dizer ao pé, não preciso de ti, não tenho necessidade de ti. Há muitos membros, nós fazemos parte de um grande corpo chamado corpo de Cristo. E a cabeça não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. Porque se a cabeça disser para o pé, eu não preciso de ti, como é que ela vai sobreviver? Ela está no corpo. Olha para o seu irmão e fala assim, eu preciso de ti. Fala, nós precisamos um do outro. Querido, esse é um ponto da vida de José, e agora ele é o príncipe do Egito, e esta é uma sombra de Israel. Como Israel não reconheceu Jesus, quando Jesus se deu a conhecer, Israel não reconheceu. Lembra quando Jesus disse para Israel, 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 que mata os profetas e apedreja aqueles a quem a ti tem sido enviado. Quantas vezes quis eu reuni-los debaixo das asas, como a galinha reúne os seus pintinhos,
mas vós me rejeitaste. Essa é uma sombra, esse momento que nós acabamos de ler aqui, é uma sombra, assim como Israel não reconheceu a Jesus quando ele se deu a entender. Israel rejeitou. Então, este é um ponto tremendo na vida de José. José chorou de maneira tão alta que a Bíblia diz que ele poderia ser ouvido em todo o palácio, à distância. Mas eu pensava que pessoas talentosas não choravam, não viviam problema, pessoas favorecidas por Deus não passaram por problemas, por dificuldade. E José está aqui agora chorando, lamentando. Sim, ele tinha o favor de Deus, mas o fato dele ter sido arrancado, separado, vendido, traído pelos seus irmãos, o machucou muito. Só porque você tem o favor de Deus, não quer dizer que você não sente dor. Quantos aqui sentem dor de vez em quando? Sim ou não? Nós sentimos dor, nós temos o favor de Deus, mas nós sentimos dor. José estava tentado ser discreto, por isso ele pediu que todos saíssem. Saiam todos. Pediu que todos os egípcios saíssem para que ele pudesse se revelar aos seus irmãos. Esse era um momento extraordinário. Você tem tanto favor de Deus a ponto de ser muitas vezes odiado por as pessoas. Muitas vezes nós somos odiados porque tamanho é o favor de Deus nas nossas vidas. Isso vai despertar inveja, isso vai despertar ciúme de pessoas, isso vai fazer com que algumas pessoas se afastem de você. Mas não importa a sua posição social, não importa o teu nível de educação, há algo que sempre nos fará chorar. Não importa o tamanho da sua fé, não importa quão talentoso, não importa quão grande é a graça de Deus na sua vida, neste mundo nós vamos passar por problemas. Jesus já nos preparou e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Fala para o seu irmão, fala, tenha bom ânimo. Fala para ele, tenha bom ânimo. Isso aqui é um verdadeiro teste de caráter. José está diante dos seus irmãos e agora eles estão passando por uma prova. Porque não é o que você faz quando você está vivendo um momento de vacas magras. Caráter é como você trata as pessoas quando você está por cima. Quando você tem o poder, quando você tem a autoridade, quando você tem o dinheiro. É quando você está por cima. Agora os irmãos de José estão com medo, porque eles sabem que a qualquer momento o que eles fizeram com José pode ser feito apenas com um estalo de dedo. Toda a guarda egípcia estaria a serviço de José. Deus vai trazer diante de você aqueles que te humilharam este ano. Quantos creem nisso? Aqueles que te humilharam. E esse vai ser o teu teste. Aqueles que te humilharam virão até ti, vai reconhecer a graça, o poder de Deus na tua vida. Mas esse vai ser um teste. Eu não sei se nós temos tamanha graça para passar por esse teste como José fez. José está diante das pessoas que o traíram, que o venderam como escravo, que mentiram a respeito dele. Acontece que o mundo dá volta, o mundo deu volta, a roda rodou. José agora, o que estava lá embaixo, agora está por cima, está em outra posição e agora eles estão com medo. Então José está abrindo seu coração em meio às lágrimas, mas seus irmãos não podem expressar nenhuma alegria ao saber que o irmão deles agora é príncipe, tem autoridade nas mãos. Eles não podem expressar alegria, pois é difícil estar feliz quando a pessoa que você machucou está no poder. É difícil comemorar quando a pessoa que você machucou, traiu, agora tem autoridade na mão. Como é que você vai comemorar? Como é que você vai comemorar? Porque a qualquer momento o que eles fizeram a José pode ser feito à vida deles. Mas no versículo 4 e 5 José diz: venha, aproxime. Meu Deus, que é isso? Olha comigo, diz José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram a José, assim, bem seguro, um empurrando o outro primeiro. Vai você primeiro. Vai que ele vai resolvendo vingar de nós aqui. E eles aproximam de José. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui, pensa direitinho antes de você responder, quantos aqui salvaria a vida da pessoa que te prejudicou?
Os irmãos de José estão diante dele, não é porque eles vieram comemorar com José, porque agora ele é rei, o príncipe do Egito. Não. Foi a necessidade, a dificuldade. A roda rodou, o mundo deu volta. Olha para o seu irmão e fala, cuidado com a maneira que você trata as pessoas. Fala aí para ele, cuidado com a maneira que você trata as pessoas. Não chama a minha atenção quando eu vejo você tratando alguém bem, alguém de posse, alguém que tem dinheiro, alguém que tem autoridade, alguém que... Isso não chama a atenção. Porque afinal de contas não deixa de haver um certo interesse aí, sim ou não? Sim ou não? Fala a verdade. Fala a verdade. Mas me chama a atenção como você trata o garçom, aquele cara que vai te servir agora há pouco, aquele que vai te servir no domingo. Aqui é de quem você não espera muita coisa, no seu prato de comida que ele vai trazer quente na hora, porque se trouxer de alguma coisa, se houver algo errado... Eu aprendi uma coisa cedo, eu fui garçom. Você não reclama pro garçom e come a comida que ele trouxer de volta. Nunca, jamais. Não. Se você mandar esquentar, não coma de volta. Peça outro prato, pague. Não é que eu fiz nada não, tá, irmão? Forma alguma, misericórdia. Nunca fiz, graças a Deus. Mas não faça, não reclame. Se você reclamar, não coma de volta, agradeça, dá um bom tip e vai embora em paz. Passa ali no cheese bread e pede um X tudo. Mas você salvaria a vida da pessoa que te prejudicou? A maneira como José vê sua própria vida é algo extraordinário, é algo tremendo. Eu queria que você pudesse olhar para a sua vida hoje assim como você está, olhar para você mesmo assim como você está. Eu gostaria de saber se você pode olhar para você mesmo, do jeito que você está. Ou você ainda está tão sentimental a ponto de odiar a pessoa que foi usada por Deus, orquestrada por Deus, para que você pudesse no lugar que você chegou até agora. Você consegue pensar naquela pessoa que causou toda a situação para que você pudesse estar aqui? Você foi má. Você consegue entender que naquele exato momento Deus estava orquestrando? Pastor, mas você não sabe o que ela fez. Deus faz aquilo, irmão. Deus tem maneiras pelas quais Ele age. A primeira maneira é de maneira suave, doce. Quando nós não obedecemos, Ele tem outras maneiras pelas quais Ele age. Fala para o seu irmão, mas é por amor. José disse, tudo que vocês fizeram comigo aconteceu para que eu pudesse posicionar na vontade de Deus. Então fala assim, não se preocupem, vocês mentiram contra mim, vocês me machucaram, vocês me venderam, vocês me bateram, me jogaram num buraco seco, mas não se preocupem. Deus estava no... Querido, quantos gostariam de ter um coração como esse? 10% do coração como esse assim. Fala, Deus, dá 10% do coração de José. Fala, dá 10% do coração de José. É melhor Deus te dar mesmo, porque se Ele enviar teus irmãos hoje na tua presença, você vai... Deus, não manda agora não, que eu não estou preparado. Não. O Senhor sabe que eu não estou preparado. Se o Senhor me dá esse poder e colocar na minha presença aquela pessoa, não faça. Eu não vou matar, mas apenas um estalo de dedo. Por que Deus abençoou José em detrimento aos seus irmãos, acima de seus irmãos? Queridos, diante disso aqui nós podemos entender que Deus abençoa pessoas de acordo com o seu coração. E quando eu vejo isso, me dá temor. Falo, Deus, tem misericórdia de mim. Dentre tantos irmãos que José teve, Deus escolheu José, por causa da disposição do coração de José de perdoar, de servir. Irmãos, nós temos 12 meses pela nossa frente. Já está quase encerrando. E nós vamos analisar. Porque Deus,
Ele analisa o nosso coração. Eu, Senhor, sondo a mente e o coração, para dar a cada um segundo as suas obras. Ele analisa, ele esquadrinha. Eu gosto da palavra esquadrinha. Ele esquadrinha. E ele vai ver aquilo que nós não aceitamos, não admitimos. Ele esquadrinha. Ele esquadrinha a mente e o coração para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso que Davi estava sempre orando: Senhor, sonda-me e me conheces, vê se há em mim algum caminho mau, livra-me, limpa. E essa é a oração que nós deveríamos estar fazendo: Senhor, tu me sondas e me conheces, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelas veredas da justiça. Senhor, limpa, lava o meu coração, queridos, porque esse é o segredo da bênção. Esse é o segredo da porta se abrir diante de nós. A porta que nós estamos profetizando para 2024, que vai abrir diante de nós. Deus vai abrir de acordo com o nosso coração. Não é se eu sou bonzinho, se eu sou certinho, bonitinho, paga minhas contas em dias. Eu posso pagar minhas contas em dias e meu crédito pode estar 850. E meu coração ser mau. O meu coração ser mau. E José passa numa prova extraordinária. Porque primeiro Deus te favorece e depois Ele te posiciona. Fala comigo, fala para o seu irmão: você tem um favor de Deus. Fala, você tem um favor de Deus. E se você não tomar cuidado, você vai pensar que o favor veio por meio da posição. Mas não. Deus não vai colocar você na posição e depois Ele te dá o dom. Não. Ele favorece você primeiro. Depois Ele vai posicionar você no propósito para o qual Ele te chamou. É bom ser servido, sim ou não? Quantos gostam de ser servido? Mas Jesus falou que sim, que é melhor dar do que receber. Você nunca vai entender essa matemática de Deus. Nunca. Como assim? É melhor dar do que receber? Não, pastor. Olha a lógica, é melhor receber. A matemática de Deus é crazy, pastor. É louco. É louco. Jesus, ele falando para os discípulos, brigando: quem é o maior entre nós, qual é o maior? Jesus falou assim: o maior entre vós é aquele que serve. Nenhum deles alcançou, entendeu o que ele estava falando. O maior é aquele que serve. Quem serviu foi ele. Ele deu a vida em prol de cada um de nós. Ele foi o primeiro a servir. José é tão compreensivo que ele diz: não tenha medo. Estou bem. Eu descobri que Deus usou o ciúme de vocês. Eu descobri que Deus usou a rejeição de vocês. Eu descobri que Deus usou o descrédito de vocês e que vocês para me posicionar no propósito, no chamado. Deus usou tudo aquilo para que pudesse me posicionar. E se você não tivesse feito o que vocês fizeram, eu não estaria agora posicionados. Queridos, em tudo dai graça. Fala comigo: em tudo dai graça. Eu não sei se você pode olhar para a sua vida agora e olhar um pouco atrás e falar assim: Deus é bom mesmo. Ele usou toda aquela situação para Ele pudesse se não fosse pelaquela situação, eu não estaria aqui agora. Quantos podem entender que Deus usou toda aquela situação para que você pudesse estar aqui agora, na presença dEle? Diz amém. Oh, muito obrigado por rejeitar a mim. Obrigado por falar-me. Obrigado por falar mal de mim. Obrigado por ter ciúme de mim. Obrigado por me expulsar daquele lugar. Oh, muito obrigado, porque Deus estava no controle e usando tudo aquilo para me posicionar no lugar que eu estou hoje. Se nós entendermos isso, nós não vamos viver com o coração amargurado, com as pessoas que são orquestradas por Deus para nos posicionar. Porque, meu irmão, minha irmã, de uma coisa eu tenho certeza: Deus não vai te deixar da maneira como você está. Não, fala para o seu irmão: você não vai mesmo. Fala para ele assim: você está aproveitando? Está confortável? Está gostoso aí no lugar? Está confortável? Está confortável? Prepare, porque este ano Deus vai mexer com você.
Deus vai mexer com você. Se o cara for solteiro, você fala assim, está confortável a vida de solteiro aí? Prepara, querido, porque esse ano Deus vai mexer com você. A chamada a propósito, portanto deixará o homem a tua mãe e teu pai. A propósito de Deus para as nossas vidas. Amém? E eu vou terminar, queridos. José, verso 5 diz, verso 5: agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Ele está falando assim, perdoa vocês mesmos, por haver me vendido para cá, porque para a conservação da vida, fala comigo, conservação da vida. Conservação da vida. Quantos aqui passariam nesse teste? Quem passaria nesse teste? Levanta a sua mão, quem passaria nesse teste? Passa não, né, irmão? Fala, Deus, tem misericórdia de mim. Fala, já que tu é tão ruim assim, fala, Deus, tem misericórdia de mim. Estou longe de passar nesse teste. Fala, tem compaixão da minha vida. Tem compaixão da minha vida. José diz, tudo que vocês fizeram comigo agora aconteceu para que eu pudesse posicionar. José está dizendo assim, vocês não têm culpa de tudo aquilo. Vocês foram apenas instrumento nas mãos de Deus. Porque na verdade Deus estava me puxando para que eu pudesse me posicionar no propósito dele. Há pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. Deus está puxando você para posicionar você no chamado que Ele tem para a sua vida. E você tem resistido. Você tem falado não. Mas Deus, porque Ele te ama tanto, Ele não vai deixar você como você está, tão confortável. Porque há um chamado, há um propósito, há um lugar reservado no reino, e Deus vai usar a situação para posicionar você. Quantos creem, diz amém? Fique em pé comigo, com a sua Bíblia aberta, para parecer que a gente terminou. Aleluia. Fala comigo, favor de Deus. Há 3 coisas que você precisa saber sobre o favor. Primeiro, o favor de Deus precisa de um lugar. Fala comigo, lugar. Como eu disse, não adianta você ter o favor de Deus e viver com Ele para você mesmo. O favor de Deus na sua vida precisa de um lugar para você praticar esse favor. José tinha o lugar de Deus, mas não estava posicionado no lugar certo. E como que Deus começou? Dando um sonho para José. Deus deu um sonho para José. Em seguida, Deus posiciona José no lugar que ele pudesse praticar aquele favor. Fala para o seu irmão, há um lugar separado para você no reino. Fala, há um lugar no reino de Deus para você. Você não poderia sair por aí dizendo, eu sou abençoado com dom, eu sou abençoado com o favor de Deus, eu sou abençoado. Ok, ser abençoado. Em que o reino está sendo beneficiado? Como você pode ser abençoado se você não está beneficiando o reino? Quantas pessoas têm sido beneficiadas com esse favor de Deus que está sobre você? Logo, se você não tem resposta, isso quer dizer que você está fora do lugar onde Deus tem para abençoar você. Quantos querem encontrar esse lugar? Esse ano ainda, em nome de Jesus. Na casa de Deus. Você vai procurar o seu pastor. Você vai procurar um líder de grupo. E você vai falar assim, irmão, me coloca nesse negócio aí. Porque eu tenho graça de Deus para servir. Eu quero servir na obra. Eu quero servir na igreja. Eu quero servir meus irmãos. Eu quero servir. Quantos lembram de Abraão? Abraão tinha um favor de Deus. Mas nós só descobrimos quando ele achou o quê? Lugar. A Bíblia diz que Abraão de longe levantou os olhos e viu o lugar onde ele pôde praticar o favor de Deus na vida dele. Muitas das vezes Deus precisa curar o nosso coração, sabia? Trauma. Nós passamos por tanto lugar. Tem pessoas aqui que já mudou de igreja 355 vezes. Trauma, e vai criando assim aquela coisa. Quando eu vim para cá, eu falei para o pastor, meu pastor, eu não sei o que é esse negócio de mudar de igreja. Eu vim de um lugar, fiquei ali 30 anos, então só tem paciência comigo que eu vou ficar um pouco perdido aqui. Mas quando eu vim, eu falei, isso vai ter que me aturar para a vida toda, esse é o meu lugar. Eu não sei o que é esse negócio. Sabe, irmão? Não cumprimentou, sai. Não veio com a cara, eu não sei o que é isso. Desculpa, eu não sei o que é isso. Esse é o lugar que Deus me plantou, a mim e a minha família. Nós estamos aqui para servir a Deus debaixo da autoridade dessa liderança aqui, a quem nós servimos com muita honra e reconhecemos com os nossos pastores. Esse é o lugar que Deus me colocou, para que eu pudesse
favorecer a igreja com aquilo que Ele pôs no meu coração. E Deus tem o mesmo para você. Deus deu um dom para você. Deus tem um chamado para a sua vida. Você precisa de um lugar. Você precisa praticar esse dom, esse talento. Você precisa colocar em prática. Você precisa servir. Chega de ser servido. Você coloca debaixo da autoridade da liderança. Em que vocês precisam de mim? Eu estou aqui para servir. Eu quero servir a obra. Chega de ficar no banco. Esse ano vai ser diferente. Eu quero servir. Eu quero crescer. Eu quero romper. Queridos, você vai ver a palavra de Deus se cumprir. Você vai ver portas abrir na sua vida a partir do momento que você colocar à disposição de Deus. Fala: Senhor, eis-me aqui. Usa-me a mim. Usa a minha vida. Usa o meu coração. O favor de Deus precisa de praticar. Fala comigo: praticar. Se Davi não tivesse matado um urso, matado um leão, ele não teria condições de matar um gigante, porque ele foi praticando. O favor de Deus precisa de um lugar. O favor de Deus precisa de praticar. Você precisa praticar o que Deus colocou no teu coração. Abre mão, irmão. Serve, se coloca na obra. Você vai ver a sua vida romper assim, ó, em todos os meios. Você quer ver Deus te abençoar materialmente? Coloca o teu coração na presença. Fala: Senhor, usa a minha vida. Usa o meu business. Usa a minha empresa. Usa a minha casa, a minha família, meu carro. Meu tudo está à disposição do Senhor. Afinal de contas, tudo veio de Deus. Quantos podem reconhecer isso? Tudo. Tudo veio de Deus. Aquelas vaquinhas que veio de Deus. Aquele carro veio de Deus. A empresa, a casa, a família veio de Deus. Tudo veio nas mãos do Senhor. De forma que nós apenas o quê? Nós devolvemos parte daquilo. Eu queria te incentivar a orar nessa noite, por esse favor de Deus. Feche os seus olhos. E antes de você vir aqui na frente, eu queria que você pudesse orar, colocar o teu coração. Talvez você está nessa situação. E prepare, porque Deus vai mover na tua vida este ano. Pessoas virão a você para reconhecer o poder, a autoridade. Pessoas virão a você para saber como é que você chegou até aqui. Como é que você foi tão abençoado. Pessoas virão a você talvez por necessidade. E essa vai ser uma prova de caráter. Vai ser uma prova de fé para você. Porque ao invés de vingar, de jogar na cara, de desfazer, fechar a porta, você vai se colocar à disposição. Porque você vai entender que aquelas pessoas foram tremendamente usada, extremamente usada, orquestrada por Deus para te trazer você até aqui. Coloque a mão no seu coração e coloque essa situação diante de Deus, a situação que está roubando a tua paz, talvez a tua alegria. Coloque diante do Senhor e peça para Deus mover no teu coração, para que você possa estar posicionado no lugar que Deus escolheu para você, para que você possa estar posicionado no lugar que Deus te plantou. Fala: Senhor, posiciona o meu coração, posiciona a minha vida, o ministério, o chamado, posiciona a minha família. Fala: Senhor, posiciona. O Senhor já tem suprido, o Senhor já tem protegido, o Senhor já tem abençoado. Fala: Deus, agora eu quero que o Senhor me posiciona a minha vida, posiciona os meus negócios, o meu business, as minhas finanças. Posiciona, Senhor. Posiciona o meu coração. Posiciona-me no chamado que o Senhor tem, no propósito que o Senhor tem para a minha vida. Ó Deus, move. Senhor, eu quero orar pela igreja, pelo teu povo nesta noite. Aqueles que têm um chamado, aqueles que têm sido chamados por Ti, mas têm resistido. Senhor, eu quero orar por aqueles que têm entendido o chamado, mas não têm praticado. Aqueles que estão fora, aqueles que não estão posicionados, estão fora do propósito, aqueles que estão fora do chamado, aqueles que estão fora, sabem que tem um chamado. Senhor, vem rompendo cadeias, vem quebrando grilhões, vem, Senhor, trazendo cura aos corações, vem gerando perdão, Senhor, com traumas de liderança, traumas de igreja, vem quebrando as cadeias, vem rompendo no coração do teu povo e na tua igreja nesta noite. Meu Deus, que haja disposição em te servir, que haja o entendimento, Senhor, que nós somos chamados para servir ao Senhor, servir ao reino, servir ao rei, servir um ao outro, servir a tua obra, a tua casa, o teu reino. Jesus, alcança o coração do teu povo
e da tua igreja, Senhor. Nesta noite, alcança, Senhor, a liderança, alcança cada um. Nesta noite, leva o teu povo a buscar, leva a tua igreja a se dobrar, a se curvar, leva a tua igreja, Senhor, a alcançar e entender o propósito, o chamado, o posicionamento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, queridos. Chamar os pastores aqui à frente. O pastor vai estar orando. E você que virá aqui à frente, vem com esse entendimento. Começar esse ano se posicionando em Deus. Deus tem te chamado. Você sabe que Deus tem chamado você para a obra, para servir na obra. Queria que você pudesse vir com esse entendimento. Você pudesse abrir o coração para a pessoa que está aqui. Irmão, ore por mim nessa área. Deus tem chamado o meu coração. Deus tem confirmado essa palavra na minha vida. E eu tenho resistido. Se curve diante do Senhor. Se curve na presença de Deus. Porque Deus, Ele tem te chamado. Ele tem um chamado para a sua vida, querido. A Bíblia diz que diante daquela situação, José reconheceu que tudo aquilo fazia parte de Deus. Deus estava orquestrando. Deus estava no domínio, no controle de toda aquela causa.